para a nossa aula de Geografia. E hoje vamos começar na página 31 do livro 3, entrando com um pouquinho da história, certo? Estamos falando de paisagem, não é isso? Então vamos conectar um pouquinho a história à nossa geografia. Todos atentos. Paisagens têm história. Como vimos, as paisagens dos lugares são constantemente transformadas e a gente viu bastante sobre isso, não é? Porém, mesmo ocorrendo diversas mudanças, algumas delas podem conservar elementos que foram construídas há muito tempo. São elementos como casas, edifícios e monumentos que não se modificaram com os anos, preservando praticamente as mesmas características que apresentavam lá no passado. Esses elementos de antigamente, eles têm grande importância histórica, pois podem revelar informações de outras épocas, como o modo de vida das pessoas no passado, a maneira como as construções eram feitas e os tipos de materiais, meus amores, que eram utilizados naquela época. Diversas cidades em nosso país têm paisagens com elementos antigos em meio a outros bens mais novos. Vocês podem observar isto nessa imagem a seguir. Então, todo mundo olhando aí para essa imagem que temos aí no livro e vejam quantas construções antigas e ao fundo dessas construções quanta modernidade existe, como por exemplo os prédios. Então, existem muitos monumentos, muitos prédios, não é isso? Novos, mas que estão em meios aos monumentos antigos, ou seja, construções antigas. Então aí há uma mistura na paisagem de construções antigas, né, isso de épocas passadas, com construções modernas, como a questão dos prédios, dos edifícios. Nesta imagem aí de 2017, nós podemos observar construções modernas, no entorno do mercado Ver o Peso, local tradicional construído em 1901, no município de Belém, lá no Pará. Ou seja, há mais de 100 anos. Estão vendo aí? Então aí uma imagem, não é isso? Lá do Belém, Pará, onde a gente vê um monumento bem antigo, mas com construções bem modernas também ao redor. Passa o tempo, mudam as funções. Aí ao ladinho, gente, antes de tia dar continuidade, tem o significado da palavra entorno, que é em volta, é ao redor, nas vizinhanças. Então, quem não entendeu, quando a tia disse assim, entorno, quer dizer ao redor, na vizinhança, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Algumas das construções que permaneceram nas paisagens dos lugares até os dias atuais, eles podem ser utilizadas pelas pessoas com uma finalidade diferente da original. Como exemplo, comparem as imagens a seguir. Então, temos a imagem de 1920, na estação ferroviária da Luz, na cidade de São Paulo. Olha aí que construção antiga, gente. Estão vendo? Então, este mesmo local, só que nos dias atuais, ó. Atualmente, a Estação Ferroviária da Luz abriga o Museu de Língua Portuguesa. Então, vejam aí e comparem uma imagem à outra, sendo que é o mesmo local, se referem à mesma estrutura, tá bom? Vamos para a página 34. Tia, por que a senhora pulou a página? Porque seria uma visita, né? E uma visita nós não temos como fazer nesta pandemia. Por isso que tia deu esse pulo para a página 34. Vamos lá? Patrimônios culturais. Antes de iniciarmos, vamos ver aí o que significa UNESCO, tá? E à sua esquerda, nesse quadradinho lilás. Todo mundo atento aí ao significado, ó. UNESCO representa a sigla da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Essa entidade tem o objetivo de contribuir para a paz e a segurança no mundo. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em Unesco, significa isso: Organização das Nações Unidas, a educação, a ciência e a cultura, tá bom? Então, vamos lá. Entre as paisagens que ainda preservam elementos antigos, existem aquelas que se destacam por seus elementos terem grande relevância cultural. Então, existem muitas construções ainda, muitos elementos antigos, gente, que têm uma relevância cultural muito importante na nossa história. Paisagens com tais elementos são encontrados em diferentes lugares do mundo, inclusive aqui no nosso país, no nosso Brasil. Em razão das importâncias históricas, científicas e artísticas dessas paisagens, a Unesco, que a gente acabou de falar, né, isso da Organização das Nações Unidas, ela classificou-as como patrimônio cultural. Então, tudo, gente, que for elementos antigos, que faz parte da nossa história, ele simplesmente classificou-as como patrimônio cultural. E quando é um patrimônio cultural, ninguém pode mexer. Com base nisso, passou a garantir a preservação delas para as próximas gerações. Entre os elementos reconhecidos como patrimônios culturais estão pinturas, esculturas, artesanatos, monumentos e obras de arquitetura. Então, essas são, no caso, patrimônios culturais, onde não se pode mudar a estrutura de forma alguma. No máximo que pode é ter uma repaginada, né? Eles fazerem a repaginada, mas mudar nada, nem uma linha sequer de todas essas obras. Vocês conseguem ver aí, ó, o centro histórico da cidade de Salvador, na Bahia, que é considerado um patrimônio cultural por sua importância na história do Brasil, né? A primeira capital do nosso Brasil, né? Salvador, São Salvador. Então tá aí, ó, grandes marcas da história, na estrutura, né, isso da cidade, na estrutura desse centro histórico. Então, é visível a estrutura daquela época e que continua intacto, ou seja, tia, por exemplo, se alguém quiser derrubar e construir aí um novo prédio, pode? Patrimônio cultural do Brasil, não pode de forma alguma. O que pode é passar uma tinta, né, isso ficar bonitinho, pintadinho, mas retirar o que se tem de forma alguma. Aí temos logo abaixo um joguinho rápido, certo? Onde vocês terão que responder da página 34, somente esse joguinho aí, da disciplina de Geografia. Falamos hoje sobre os patrimônios culturais existentes no nosso país e vimos que os patrimônios culturais eles estão expandidos a outros países também, mas a gente fala principalmente da importância deles no nosso país, como vem aí na imagem o exemplo desse centro histórico na cidade de Salvador, não é isso? Eles fazem relembrar a história do nosso passado e estando aqui hoje no presente, passando essa informação e essas características para as gerações presentes e servirão para as gerações futuras. Entenderam, meus amores? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Falamos também sobre a paisagem, né? Conectando um pouquinho a história à geografia. E é isso aí. Então respondam um joguinho rápido, certo? Mais tarde nos encontraremos aí na nossa videoconferência. Tenho, um beijão para vocês, tenham um excelente estudo, leiam sempre, passa aí ó, a leitura no conteúdo, que é muito importante para vocês entenderem também, certo, meus amores? E até a próxima aula. Beijo, tchau!